Esta é a oficina de astronomia número 438. Nessa oficina, nós continuamos com a participação do professor Délcio Basso, desenvolvendo o ciclo temático de análise crítica da teoria da relatividade. Retomando, procurando responder à pergunta: seriam matéria escura e energia escura produtos de uma física obscura? No último episódio foi comentado que, baseado ou respaldados pela teoria da relatividade, os que deveriam ser os guardiões da metrologia cometeram um atentado metrológico, definindo um valor exato para a velocidade da luz de 299.792.458 metros por segundo. Tudo isso para quê? Para definir um novo padrão para o metro. Eu esqueci de comentar, então, como é que ficou esse novo padrão. Um metro então, por definição, a velocidade como onda eletromagnética percorre no vácuo com a velocidade de 299.792.458 metros por segundo, num intervalo de tempo de 1 sobre 299.792.458 segundos. Isso aí dá 1 metro. E exatamente quem mede esse intervalo de tempo, então, é um relógio atômico que tem uma precisão superior à dos interferômetros. Na época, pelo menos, tinha. Estou falando da década de 80 do século passado. E acredito que ainda ocorra isso. Os relógios mais precisos que as réguas. No caso, interferômetros. Bem, eu comentei também que, com relação à construção da teoria da relatividade, que Einstein havia sido um coadjuvante. Por quê? Quem foram os construtores dessa teoria, principalmente? Fitzgerald, Larmor, Lorentz. Quem encaminha a relatividade para o lado das geometrias não euclidianas? Poincaré, Minkowski, e mais adiante foram empregados elementos da geometria de Riemann. Então a questão é a seguinte: por que todo mundo acha que ela foi feita tanto a restrita como a geral? Alguns até admitem que a restrita não tenha sido Einstein, né? Mas que a geral seguramente foi. Bom, o que dá para perceber é o seguinte: quando alguém escreve um livro sobre relatividade, geralmente pega autores recentes que estão vivos, principalmente se forem artigos que serão publicados em revistas científicas. Por quê? Porque é o tal do me cita que eu te cito, né? Quem sabe, né? Cita na referência e mais adiante será citado, né? Para que perder tempo citando os que fizeram realmente, que já faleceram há muito tempo, né? Vamos pegar algo mais. Mas daí pega a gente que está vivendo o mito, vive o mito. Eu me lembro quando eu lecionava a disciplina de origens e desenvolvimento da física na PUC, do Rio Grande do Sul, e eu perguntava para os alunos: vocês querem um mito ou querem uma aproximação com a realidade? Não, a realidade, né? Mas eu sentia que não tinha muita sinceridade nisso, e realmente dava para perceber depois que a maioria realmente prefere ficar com o mito. Eu não quero desmerecer ninguém, eu quero uma aproximação com a verdade. Ok? Então é por isso que
utilizando as referências que realmente interessam, que são os originais, se percebe exatamente isso. Esse assunto sobre o surgimento da relatividade vai ser disponibilizado nesse artigo aqui, que eu já comentei, o mito da relatividade. Um dos assuntos que a relatividade aborda e que Einstein tomou como um experimento emblemático é o desvio da luz pelo campo gravitacional do Sol. Já numa palestra anterior, o professor Luiz Augusto abordou o assunto e ocorreram duas previsões que Einstein fez a respeito desse desvio, e sendo que ele teve sorte nas duas. A primeira previsão foi num artigo que ele publica em 1911, em Praga, exatamente o desvio da luz pelo campo do Sol, que daria 0,83 segundos de arco, aproximadamente metade daquele ali. Na realidade, metade pela equação. Para a felicidade de Einstein, o astrônomo que tentou fazer as medidas em duas oportunidades, na primeira, Freundlich, na primeira ficou nublado, no primeiro eclipse, e no segundo ele foi até uma localidade que já ficava na Rússia, e aí não pôde medir porque caiu prisioneiro. Foi durante a Primeira Guerra, junto com o seu equipamento. Se tivesse feito a medida, a previsão seria 100% equivocada, né? Bom, finalmente, então, quando é feita a segunda tentativa, nesse intervalo de tempo, é que Einstein resolve aprender a ferramenta matemática que estava sendo utilizada para descrever esse efeito, que era o cálculo tensorial. E o fato, então, é que ele acaba multiplicando por 2. Então, existem dois efeitos. Um é devido à atração newtoniana, e o segundo é devido à deformação do espaço-tempo. É aí que entra a nova concepção geométrica de gravitação, né? E o resultado experimental bate. Quem acaba, na realidade, catapultando Einstein para a primeira linha do cenário mundial científico foram os ingleses, que fizeram, então, uma expedição dupla, uma que foi para a Ilha de Príncipe, a Real Academia, juntamente com a Academia Astronômica, com a parte astronômica, uma na costa da África, né? E a outra vindo para Sobral. E aí tem controvérsia, foram as placas obtidas na costa da África ou em Sobral que foram as mais claras mas enfim, dentro do que se pôde observar, bateu com o resultado previsto. O que dá para que eu posso antecipar
é que esse mesmo resultado, ele pode ser obtido seguindo um outro caminho, sem falar em deformação do espaço-tempo, e sem falar em refração da luz devido à densidade de energia em torno do Sol. Só que no momento que eu falar em refração da luz, eu vou ser obrigado a ir contra o dogma, principal dogma da relatividade, que é a velocidade da luz no vácuo ser constante. Porque refração implica em variação da velocidade da luz. Tá? Então, mais adiante, eu quero mostrar que usando algo mais palatável e que tem a ver com a parte conceitual, com a física e não com a matemática. Vejam que todos esses que construíram a relatividade ou eram físicos, matemáticos, ou eram só matemáticos e minimamente físicos, que é o caso de Lorentz, Poincaré, Minkowski, Riemann. Isto é, a relatividade ela foi feita por matemáticos. E é aí que está a falha. Então todos os problemas que surgiram dentro da relatividade foram resolvidos matematicamente, mas sempre tomando como princípio que a velocidade da luz teria que ser constante no vácuo, e independentemente do observador, quer estivesse com velocidade constante ou acelerada. Novamente aqui uma referência a respeito da relação massa-energia, onde fica mais uma vez claro que a energia tem inércia, porque ela transfere quantidade de movimento. E um comentário que eu quero fazer aqui é o seguinte: dentro da mecânica quântica, inicialmente são abordadas situações, digamos, a introdução à mecânica quântica, né, onde as partículas têm velocidades pequenas e onde a energia cinética usada é o famoso 1/2 de mv², que é a expressão newtoniana para energia cinética, o que é derivada da mecânica newtoniana, né? Mais adiante, Dirac utiliza para a energia cinética o Δmc². E aí todo mundo começou a dizer que a mecânica quântica tinha ficado relativística, né? Então, mecânica quântica relativística. Negativo. Tá? Porque essa expressão aqui estava disponível na década de 90, 1890. Tá? Essa relação entre massa e energia. Tá? Eu sei que muitos físicos que trabalham com mecânica quântica procuraram explicar fenômenos quânticos usando dilatação de tempo e tal. Mas não há necessidade de ir para esse lado. Vamos ver que quando uma partícula se move com velocidades muito grandes, a sua massa muda, entendendo-se massa como a concentração de energia originada pela partícula, de carga, com carga elétrica. Pode ser neutra, mas daí é formada por partículas com carga que se neutralizam eletricamente. Então, essa equação M0 é a chamada massa de repouso, que poderia ser a energia de repouso. É só substituir o M e o M0 por E sobre C², né? E o M0 por E0 sobre C². É a mesma... Então, essa mesma expressão funciona para energia.
que o corpo tem. Então, quando uma partícula, como o meson, digamos em repouso, se desintegra, vamos supor, em 3 microsegundos, ele se desintegra, e levado num acelerador de partículas a velocidades próximas à da luz, ele leva mais que o dobro do tempo, digamos 7 microsegundos, para se desintegrar. Então, aí está a comprovação da dilatação do tempo. Negativo, não precisa ser necessariamente isso. Só que tem livros afirmando isso e dizendo assim, sem possibilidade de contestação. É isso que preocupa, o dogmatismo invadindo, inclusive, textos básicos de física, sem possibilidade de contestação. Mas por que a partícula levaria mais tempo para se desintegrar? Muito simples. Se ela se desintegra, é porque é formada por outras partículas. E sempre tem a partícula de troca, que funciona como uma cola, digamos assim, né? Que permite troca de energia entre as outras que são constituintes daquela. Se a energia aumenta também a energia e a massa, que é a concentração de energia, da partícula de troca. E a interação fica mais intensa e mais estável, dura mais tempo. E observem que exatamente esse fator aqui, raiz 1 sobre raiz, né, de 1 menos z quadrado sobre c quadrado, é o mesmo fator que aparece na expressão do ΔT, da variação de tempo. É uma coisa meio diabólica. Dá exatamente a mesma correção. Dá exatamente a mesma... Mas isso aqui não é relatividade. É isso que eu quero deixar claro. Que, de onde surge isso? Usando a relação massa e energia, que tem uma origem clássica, com o teorema da energia cinética. Isto é, que a variação da energia cinética de um corpo, de uma partícula, é igual ao trabalho da força resultante que sobre ela atua. Tá? Que é uma relação que surge no contexto da mecânica clássica, a mecânica newtoniana. Então, a gente pode explicar perfeitamente que uma partícula levada a velocidades próximas à da luz, que é uma partícula instável que se desintegre, vai levar mais tempo para se desintegrar. Mas não porque ocorreu a dilatação do tempo, porque o referencial do tempo na partícula ficou diferente, nada disso. Tá? O que eu quero, inclusive, comentar já no próximo episódio é a questão do tempo e do espaço, que são apenas conceitos. Vamos ver o que mais temos aqui. Mas voltando para esse aqui, ó, esse aqui é um texto feito por Einstein, nesse livro aí, A Teoria da Relatividade Especial e Geral, onde ele comenta, ó, devemos acrescentar que metade desse desvio é devido ao campo de atração newtoniano e metade é a deformação, por isso que eu voltei para chamar a atenção, né? A deformação geométrica do espaço, espaço-tempo. Quem começou a usar espaço-tempo e princípio de relatividade foi o Poincaré. Essas expressões aí. Bom, aqui tem algo muito interessante, ó, que mostra mais um absurdo conceitual dentro da relatividade. Que é o chamado raio limite de um buraco negro, também conhecido como raio de Schwarzschild. O Schwarzschild, que na realidade eu várias vezes apresentei esse assunto para os meus alunos e sempre tendo cuidado de escrever corretamente o nome dele e sem me preocupar com o absurdo que é fazer
aquele radicando que está no denominador ficar igual a zero. Então, a minha preocupação maior era escrever o nome do cara certo, era o escudo negro, né? Schwarzschild. E ali com Schwarz, com S, com Z, né? Schwarz com Z e Schild com SC. Bom, tudo bem. Então, como é que se calcula o raio limite do buraco negro, né? Fazendo aquele radicando ficar igual a zero, o G fica tão grande, ele não fica tão grande, ele fica infinito, só isso. E sabe o que significa G infinito? Significa energia infinita. Significa o fim da física, só isso. Isso é algo que não irá acontecer nunca. Ah, mas a gente procura o limite quando tende a zero, mas nunca vai chegar a ficar zero para não dar para não quebrar, para não destruir com a física. É constrangedor. É um verdadeiro constrangimento que grandes gênios da física, né, como Feynman e outros, Dirac mesmo, né, e o próprio Einstein, né? Não, é que veja que esse resultado não foi obtido pelo Einstein, foi pelo Schwarzschild. Tá? Então, fazendo aquilo ali igual a zero, se chega no raio limite de um buraco negro, que é esse aí. Isto é, se ele tiver um raio um pouco maior, ele não será buraco negro, isto é, a luz escapará. É buraco negro por isso, né? Que a velocidade de escape, a velocidade limite, a velocidade de escape é igual à da luz. Então, a não ser que tenha uma velocidade superior à da luz, mas daí novamente tem um decreto, né, da relatividade dizendo que a velocidade da luz é constante e é o limite, fim de papo, e não se discute mais. Tá? Interessante, né? Então, problema conceitual terrível esse aí. Agora veja o seguinte. Na mecânica clássica, existe uma expressão que a gente pode obter sobre a velocidade do que estiver orbitando ao redor do Sol, ou ao redor da Terra, né? Isso vale também. Enfim, é o chamado problema de um só corpo, quando o que está orbitando tem uma massa muito pequena, desprezível, em relação ao corpo atrator. Então pode ser um satélite artificial e a Terra, né? Ou um planeta e o Sol, mesmo que sejam os gigantes, Júpiter e Saturno, eles têm uma massa muito pequena em relação ao do Sol. Aquele 2 que tem ali, na expressão original, é 1 mais epsilon, onde epsilon é a excentricidade. Isso aí nos remete às chamadas curvas cônicas, né? Porque isso foi obtido dentro da situação do chamado problema de um só corpo, né? Que nos remete às leis de Kepler, que depois foram obtidas empregando a lei da gravitação e as leis do movimento newtonianas. Então, quando a excentricidade... Por que curvas cônicas, né? Porque são obtidas pela intersecção de um cone reto com um plano. Né? Se eu fizer a intersecção paralela com o plano, eu tenho uma circunferência. Se eu fizer inclinado, dá uma elipse. E posso ter ainda, se eu fizer pela altura, uma parábola, que daí vai dar uma curva aberta. Em outras palavras, na medida em que eu vou indo para elipses cada vez mais alongadas e com excentricidades cada vez mais próximas de 1, mas menores que 1, né? No momento em que eu chegar igual a 1, eu tenho uma parábola que é uma curva aberta e aí é a velocidade de escape. E depois, se eu fizer o corte paralelo com uma das faces do cone, né? Eu tenho o cone aqui e corto assim, então, não pela altura, né? Não paralelo com a altura,
Daí tem uma hipérbole, que dá uma curva mais aberta ainda e com excentricidades maiores que 1. Então aquele 2 é 1 mais 1, onde o 1 é a excentricidade da parábola. Tá? Então, fazendo a velocidade de escape igual à velocidade da luz, chegamos na mesma expressão, 2gm sobre c quadrado. E agora? Qual a equação que está certa, já que elas são iguais, mas foram obtidas por caminhos completamente diferentes? Eu posso afirmar, na minha convicção, que ambas estão erradas. Ambas estão erradas. Tá? A primeira, porque vem de um absurdo conceitual, que é a relativística de Schwarzschild, e essa aqui, porque emprega no seu bojo, aí, na dedução, a energia cinética 1 meio de mv quadrado, que é para velocidades pequenas. Aliás, é possível mostrar que energia cinética igual a ΔM c quadrado, quando a velocidade do corpo é pequena, é desprezível em relação à da luz, que esse ΔM c quadrado se transforma em 1 meio de mv quadrado. Né? Agora, cuidado, isso não quer dizer que a mecânica newtoniana seja um caso particular da mecânica relativística. Não são. Não são. Porque lembre que na mecânica newtoniana, espaço e tempo são realidades físicas, mas eles não são modificados pela presença dos objetos ou pela velocidade dos objetos. O espaço é absoluto e, na sua constituição, não sendo alterado pelos objetos que nele estão, e o tempo transcorre igualmente e matematicamente igual para todo mundo, independente do estado de movimento. Já na mecânica relativística, novamente, espaço e tempo são realidades físicas, mas que acabam sendo modificadas pela presença de objetos, mas aí tem que ser objetos de muita massa, e é isso que torna a relatividade incompatível com a mecânica quântica. A mecânica quântica e a relatividade são teorias excludentes. E dá para ver muito bem, claramente, qual é que tem que ser abandonada, não é modificada. Foram feitas várias tentativas de adaptar a relatividade para explicar o microcosmos, né? Porque nessa ideia de que o espaço-tempo só é modificado, grandes massas, estrelas, enfim, planetas também, mas a modificação, de acordo com a relatividade, é muito pequena. Conclusão, até hoje não sabemos o que é a gravitação, né? E não tem como fazer esse casamento entre a relatividade e a mecânica quântica. O primeiro que tentou fazer isso foi o próprio Einstein, mas não conseguiu. E ultimamente temos a teoria das cordas, né? Que nem sequer está errada, como diz o Peter Voigt. Esse primeiro autor aí, o Lee Smolin, tem um livro aqui, A Vida do Cosmos, até que foi editado em português pela livraria da Unicinos. É um livro muito interessante, mas ele jogou a toalha, como se diz, né? Ele é um que estava inserido no contexto da teoria de cordas e chegou à conclusão que não tinha como fazer o casamento da relatividade geral
para que ela pudesse explicar o microcosmos. Tá? Então, como ele diz aí, a história que vou contar pode ser lida como uma tragédia. Para ser claro e antecipar o desfecho, nós fracassamos e já o outro título aqui, nem mesmo está errado, era o comentário que fazia um célebre físico criticando os seus alunos quando vinham com um projeto de pesquisa que, aqui, ó, me permitam, vou localizar aqui, era o Wolfgang Pauli, tá? Wolfgang Pauli. Então, quando vinha um aluno de mestrado ou doutorado com um projeto, enfim, e depois vinha apresentar para ele os resultados, né? O pior comentário que ele podia fazer para o aluno era esse. Mas nem sequer está errado, porque se tivesse errado serviria para alguma coisa. Tá? Então, esse Peter Voigt diz que a teoria das cordas nem sequer está errada. Não serve para nada, é pura matemática. Tá? Só que nas academias se enraizou de tal maneira que seria um suicídio, inclusive, um brilhante aluno que quer pesquisar sobre gravitação não enveredar para o lado da teoria das cordas, porque ele não teria, certamente não teria um orientador e muito menos uma bolsa de pesquisa. Né? Então, eu fiquei sabendo que o Smolin ainda continua com relatividade, está tentando seguir um outro caminho. Né? Bom, eu queria comentar agora o seguinte, afinal, por que Einstein ficou tão famoso e surgiu um mito, esse mito? Né? Porque ele era um físico, enquanto que os outros eram basicamente matemáticos. E Einstein sempre se preocupou em fazer previsões, e usar a física para fazer previsões. E teve sorte, né? Mas ele estava na ponta na época em que ele começou sua atividade como físico, com os problemas básicos, problemas de ponta da física, né? Como, por exemplo, o efeito fotoelétrico, que levou claramente à ideia de quantização da energia. Depois, a questão da difusão, que mostra claramente que a matéria é descontínua, isto foi-se o tomismo. Ficou muito claro isso. Né? Então, foi uma pesquisa que ratificou tudo que Boltzmann havia feito, né? Toda a mecânica estatística de Boltzmann e de Maxwell, depois. Só que Boltzmann foi debochado, o academicismo alemão triturou Boltzmann e o levou ao suicídio. Ele deveria ter problemas pessoais, né? Mas a gota d'água foi o escárnio do academicismo alemão, porque ele defendia o atomismo e fez toda uma teoria maravilhosa, né? Inclusive dando uma expressão para a entropia, relacionando a entropia com a probabilidade de um sistema, que eu diria que é uma expressão tão fantástica quanto o delta mc², esse aí. Né?
Então, o Einstein, com aquele seu trabalho sobre difusão, ele foi decisivo para que se encerrasse essa questão se era a matéria contínua ou não. Porque físicos importantes, como Ernst Mach, por exemplo, achavam que a matéria era contínua. Né? O próprio Descartes, né, achava que a matéria era contínua. Né? Então, essa questão foi resolvida. A questão do atomismo é que não foi resolvida ainda, né? Vou fazer um parênteses aqui. Né? Porque do ponto de vista filosófico, um átomo que se preze, né, filosoficamente, não pode se dividir, né? Ele é indivisível. Hoje em dia os atomistas são os quarkistas, né, que empregaram mal a expressão átomo, chamaram de átomo algo que não é átomo, né? E então utilizaram um outro termo, né? Uns dizem que foi retirado de uma obra literária, né? Finnegan's Wake, mas eu prefiro achar que quark é aquele famoso queijo que os alemães produzem na colônia, né? Então, para mim, a origem do quark é germânica. Mas não existe nenhuma prova que mostre que o quark seja indivisível, né? Eles não são observáveis fora do contexto associados a outras partículas, né? De acordo com a teoria, né? Pelo menos. Então vejam, nem o atomismo foi resolvido e tem gente querendo fazer teoria de tudo, né? Tudo por quê? Porque iam fazer uma unificação matemática. A matemática permite tudo, né? Principalmente a alienação final, que o cara se aliena de tudo, né? Aliás, tem muitos que se dedicam à teoria das cordas, já dizendo que é um arcaísmo querer testar a teoria fazendo experiência. Isso já era. Não tem que fazer isso. Quer dizer, o cara está num nível de alienação total, né? Daqui a pouco tem que ser internado um cara desses aí. Né? Apenas isso. Arcaísmo fazer o teste. A esse ponto chegaram. Tá? Mas, enfim. Então, por que Einstein está levando... Primeiro, porque os ingleses catapultaram ele para um primeiro plano, né, quando comprovaram lá, fizeram aquelas 2 expedições para a costa da África e para Sobral. Né? E depois, porque ele produziu artigos memoráveis. Ele tinha vários artigos, né, 3 ou 4, de peso, e ele mandou praticamente todos no mesmo mês, ou em questão no intervalo de 3 meses, né, para a revista Annalen der Physik, cujo editor-chefe era o Wien, W-I-N, Wien, né, que tem a famosa lei de Wien. Esse Wien acabou ganhando depois um prêmio Nobel em 1911, inclusive. Mas esse editor-chefe da revista Annalen der Physik, os Anais da Física, que antes era Annalen der Physik und Chemie, porque parece que faltava assunto na época, depois ficou só da física, e não da física e da química, né? A química deve ter criado uma revista dela. E ele ficou muito impressionado com a diversidade de assuntos que o Einstein abordou e originando artigos de altíssima qualidade. E publicou todos. Diferentemente daquele famoso artigo que eu comentei aqui,
do Poincaré, que levou mais de ano para ser publicado lá pelos italianos, em Palermo, né? Até comentei que eles primeiro tiveram que comer massa, tomar vinho, etc., né? E ficaram se amarrando para publicar o artigo do cara, né? Mas teria saído antes desses artigos aí, do artigo do Einstein sobre relatividade. Um outro personagem também importante, que é o David Hilbert, ele chegou nas mesmíssimas equações que o Einstein chegou sobre relatividade geral e as apresentou cerca de uma semana antes. Mas aí não foi em revista, foi numa palestra que ele fez na Alemanha. Então, enfim, como eu já comentei, a relatividade, cuja sementinha foi plantada pelo próprio Newton, né, dizendo que espaço e tempo eram realidades físicas, né, enfim, é bom falar também no ufanismo, né? Assim como teve ufanismo alemão, inglês, russo, né? Quer dizer, Newton, né, foi enterrado na abadia de Westminster, junto com a nobreza lá, glória do gênero humano, etc. O ufanismo francês é um cara que eu admiro demais e me identifico com ele pelas dificuldades que ele teve em apresentar seu trabalho. Sadi Carnot está lá no túmulo dele em Ivry, próximo a Paris, fundador da termodinâmica. Menos. Não é isso aí. Contribuiu, né? Mas os franceses é fundador da termodinâmica, né? Vamos com calma, né? Bom, então, assim como teve ufanismos de todos esses aí, teve o ufanismo judeu. E vamos lembrar que foi uma época em que surgiu o movimento sionista, que acabou desembocando na criação do Estado de Israel. O movimento sionista usou e abusou de Einstein. Inclusive, lhe ofereceu a presidência do Estado, a primeira presidência do Estado de Israel, que ele teve a sensatez de não aceitar. Tá? Mas só para vocês terem uma ideia, a comunidade judaica em Nova York é poderosíssima. E aquela história de desfilar pela Quinta Avenida com chuvinha de papel que fizeram com astronautas, teve um cientista só, que foi o Einstein, que teve essa honraria. Só ele. Tá? Chuvinha de papel desfilando. Né? Então, os ingleses catapultaram e a comunidade judaica se encarregou de mantê-lo lá eu quero salientar que mais adiante Einstein ganha um prêmio Nobel e aí houve uma dupla sabedoria da academia sueca, a primeira dando-lhe um prêmio Nobel, absolutamente merecido, e a segunda não dando pela contribuição dele na relatividade, mas sim no efeito fotoelétrico. Foi duplamente sábia. Né? Então eu quero dizer que eu sou um profundo admirador e fui propaganda, e sou assim apoio integralmente, acho que ele foi arrastado na questão da relatividade, ele foi arrastado para esse lado aí pelos matemáticos, né, que desenvolveram a relatividade, que enveredaram para o lado da geometria e usando uma ferramenta matemática que inicialmente ele não dominava e teve que aprender, enfim.
Então, não quero estender mais, eu quero deixar para o próximo episódio, então, falar nas mudanças de paradigma. Lembrem que eu comentei antes, num outro episódio, que a física ela avança por substituição de paradigmas, diferentemente da matemática, que é por acréscimos, né? Novas teorias vão surgindo, não invalidam as que já existem, e aquilo vai sendo acrescido. A física não. Tem que haver uma ruptura com os paradigmas. E vejo que esses paradigmas, eles sempre estão também relacionados com o aspecto cultural, né, da época, né? Isso acaba dificultando muito as coisas. Mas então, até o próximo episódio. Obrigado.